E vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Hoje entrevistamos a deputada federal Luísa Erundina, do PSOL, ex-prefeita de São Paulo. Boa noite, deputada. Boa noite, Gamberini. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui. Deputada, na sua opinião, o afastamento temporário da presidente Dilma da presidência da República é um ato jurídico perfeito ou foi uma espécie de armação conservadora para tirar a presidente e depois estancar com as investigações da Operação Lava Jato? Olha, Gamberini, todos os fatos estão a indicar essa última hipótese, ou seja, que aqueles que estão incomodados por estarem atingidos, né, com as delações premiadas, querem a todo custo, né, barrar esse processo e usaram para isso um processo de afastamento da presidente, sem ter absolutamente nem objetivamente a configuração do que é exigido na Constituição para que se afaste um presidente da República, que é crime de responsabilidade. Não se comprovou nenhum crime de responsabilidade. Como é que a senhora vê o Brasil hoje? Olha, com muita preocupação, mas ao mesmo tempo com esperança de que esse processo doloroso, sofrido, né, constrangedor, porque está projetando uma imagem do Brasil lá fora bastante ruim, né? Mas, por outro lado, a sociedade nunca discutiu tanto política. E no sentido de interferir nas decisões políticas, interferir no processo político, a juventude está indo às ruas, né, sem estar conduzido por nenhum líder, nem por nenhum partido político, o que mostra que a juventude se interessa por política, está querendo participar. Isso eles já disseram nas ruas, na jornada de 2013. Então, lamentavelmente, esse processo é a principal causa da crise econômica, é a crise política, a crise institucional, que gerou esse mal-estar, essa crise multifacetada e que hoje está deixando o país numa situação bastante delicada do ponto de vista de conseguir indicar o rumo por onde retomar o processo de construção do nosso país e do desenvolvimento nacional. É interessante ver a senhora com quase 82 anos de idade, tendo sido fundadora do PT lá no começo dos anos 80, e neste momento fundando um novo partido falando de esperança. A senhora acha, a senhora ri, né? A senhora acha que o PT não foi um partido no passado, que a senhora fundou, um partido e virou outra coisa quando chegou ao poder? É verdade. Um partido, para se justificar, ele nascer em determinado momento, supõe que haja uma demanda da sociedade para que se crie um outro instrumento. Foi o caso do PT. O PT nasceu, né, no pós-ditadura militar, no fim da ditadura, com uma sociedade altamente mobilizada, participando e querendo mudanças. E então nasce o PT nas portas de fábrica, nos sindicatos, na periferia dos grandes centros urbanos, no campo. Com setores da igreja. Com o setor da igreja, o setor progressista da igreja, enfim. E nesse sentido, se colocava, né, como imperativo histórico o surgimento de uma proposta como a do Partido dos Trabalhadores. E envelheceu muito cedo. Envelheceu porque se adequou, se acomodou e se formatou no sistema político que está dado aí, que está absolutamente exaurido, esgotado. Agora, a senhora acha que esse sistema político brasileiro atual comporta um partido legítimo de esquerda que não coopte com os setores mais conservadores? Não tem a menor dúvida. Isso está se dando na Europa, em vários países da Europa, aqui mesmo nos Estados Unidos. A Europa está indo para a direita, hein? Não, mas existem experiências interessantes, como o Podemos na Espanha, o Syriza na Grécia e também em Portugal, na Itália. Exatamente a emergência de um novo movimento político, passando muito pela juventude, que não quer mais esse sistema, rejeita e não se vê representado nem identificado com nenhum desses partidos que estão aí. Então, a nossa proposta aqui no Brasil é embrionária, é o Raiz Movimento Cidadanista, que ao mesmo tempo que resgata a cultura, a civilização Ubuntu dos africanos, dos indígenas, né, dos ameríndios, com o Teco-Porã, que é a forma de viver bem. É o que é um tipo de democracia direta? Exatamente. E o ecossocialismo,
Quer dizer, então, rejeita o capitalismo. Como é que a senhora vai explicar isso tudo para o povo brasileiro? É simples, porque a nossa proposta ela é horizontal, ela desperta o debate via redes sociais. Nós estamos há 1 ano e meio com essa proposta e já está em fase de se formalizar o partido com essa preocupação. Não temos chefes, não temos presidentes, inclusive não há votação. As decisões se dão, né, por consenso progressivo e de baixo para cima, que são os círculos temáticos ou geográficos que estão espalhados pelo país, e a coordenação se dá através do processo democrático das redes sociais. A senhora está me lembrando uma música do Caetano Veloso que eu ouvi hoje, que diz que vida sem utopia não há. Exato. Eu não viveria. Se você me lembra a minha idade, né, e ainda se estranha, como é que eu tenho energia e ainda esperança, exatamente porque a política vista dessa forma, né, como uma utopia, como um sonho. Eu costumo dizer, um sonho que termina no tempo de vida nosso, sendo conquistado, isso não é um sonho, isso é uma meta que se consegue. Para ser sonho e utopia, tem que ultrapassar, extrapolar nosso tempo de vida, que é o que está acontecendo. Eu quero deixar para a juventude, né, algo que eu ajudei a construir, para que ele se sinta identificado, a juventude se sinta identificada e passe a gostar e a se envolver com política. A senhora acha que utopia é uma boa ferramenta para ser candidata à Prefeitura de São Paulo, enfrentando Haddad, Russomano, João Dória? Sem dúvida, Gamberini, porque o meu cálculo Marta Suplicy. o meu cálculo não é eleitoral. Eu sou de um partido pequeno, que é o PSOL, mas muito combativo, tem se destacado nessa conjuntura de resistência, né, de denúncia de tudo aquilo que está errado no país, né, e não tem tempo de televisão, vai ser negado, a menos que a gente consiga uma ação que a gente encaminhou junto à Justiça Eleitoral, de que, por conta de sermos poucos deputados na bancada federal, não teríamos tempo para participar do debate com os outros candidatos. Sim. Mas, apesar disso, nós temos um vínculo muito forte, permanente, histórico, com os segmentos sociais, populares, com os movimentos também de classe média. Temos feito rodas de conversa na cidade inteira, com os mais diferentes segmentos de classe, e há um apelo, não do ponto de vista só eleitoral, mas do ponto de vista da discussão política, para entender o que está acontecendo, o que é possível fazer. E isso, a meu ver, qualifica o debate, é um pouco, talvez, esse o meu papel nesse processo de disputa eleitoral. Uma última pergunta para a senhora responder de maneira concisa. Se a senhora não for para o segundo turno, quem a senhora apoiaria? Eu vou estar no segundo turno. Tá bom. A utopia permanece. Sem dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado pela entrevista. Eu que e agradeço. Boa sorte. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Estela.